Em nome de Jesus, diga assim: Senhor meu Deus. Senhor meu Deus. Fale o que eu preciso ouvir. Fale o que eu preciso ouvir. Não o que eu quero ouvir. Não o que eu quero ouvir. Até porque o meu coração é enganoso. Mas a sua vontade, não importa qual seja ela, é boa, é perfeita e agradável para a minha vida. Fala, Deus. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor. Queridos, eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Nós vamos ler o versículo 1 até o versículo de número 15. E se você puder, quem não tiver impedimento, em reverência à palavra de Deus, eu pediria que se colocasse em pé. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Meu Deus. O Senhor vai falar das nossas vidas, com as nossas vidas hoje. Essa palavra Ele me tem trazido desde o meio da semana passada, e a cada dia eu tenho dito: papai, confio. E hoje o Senhor abriu o olho e concluiu, e que ela possa falar ao seu coração. Em nome de Jesus. Amém? Quem achou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Vamos lá? 2 Timóteo, capítulo 2. 2 Timóteo, capítulo 2, dos versículos 1 a 15. Vamos lá? Diz assim a palavra do Senhor: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em... Amados, vamos de novo? Vamos começar com força, porque é a palavra de Deus. Amém? Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em... No que de mim, entre muitas testemunhas ouvistes, confia a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Tu, pois, sofre as como um bom soldado de Cristo. Ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado senão militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo, e o Senhor te dê entendimento em tudo. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dentre os mortos, segundo o meu evangelho. Por isso, sofro trabalhos e até se liga, gente, e até como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está. Portanto, tudo por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Palavra fiel é esta: se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Se sofrermos com Ele, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanecerá fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Trazem estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras, que para nada aproveitam, que são para a perversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus, aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Você pode dar glória a Deus e tomar aleluia. Eu tenho um filho pequeno. Obrigado, Jeová. Queridos, eu quero conversar com vocês aquilo que o Papai do Céu falou comigo durante esses dias. Serve evidentemente para a minha vida, porque a espada é de dois gumes e ela corta para os dois. Então, o Senhor falou muito comigo sobre esse texto, falou com a minha vida, e eu espero realmente que da forma como o Espírito Santo falou comigo, eu possa, dentro das minhas limitações, transmitir a você, de modo que o seu coração seja aquecido com a verdade do pastor Vladimir? Não, com a verdade da palavra de Deus. Amém, amados?
E se eu fosse dar um tema, seria combatendo o bom combate. Eita, meu Deus. Querido, esse texto que nós lemos, esta carta de Paulo a Timóteo, sua segunda carta a ele, é a última carta, é o último texto que ele escreve. Nesse momento em que Paulo escreve a Timóteo, ele e Pedro foram considerados pelo Império Romano inimigos de Roma, porque a palavra do Senhor estava se expandindo e Nero, ele, a pretexto de colocar a culpa nos outros, colocou fogo, todos sabemos a história, se você não sabe, aprenda, num dos bairros daquela localidade em Roma, e aquilo alastrou-se, e o povo se revoltou contra Nero. E então os cristãos acabaram sendo culpados por aquele imperador. Eles receberam a culpa de algo que ele havia feito. E com isso o ódio aos cristãos aumentou. E Pedro e Paulo, eles eram referências de Deus naquela região. E então eles foram presos e simultaneamente cada um estava na sua cela, mas Paulo, quando ele estava escrevendo esta carta, ele já sabia, ele tinha consciência que seria a sua última prisão. O texto não diz, mas nós podemos, pelos historiadores, entender que ele estava no subsolo daquela prisão, estava ali sendo açoitado, estava sendo acorrentado por grilhões, uma situação que não era muito fácil, e não é até os dias de hoje se isso acontecesse. Mas veja só, nesta carta que ele escreve a Timóteo, ele o incentiva, ele o anima, ele diz assim: fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Quantas vezes, queridos, nós nos encontramos em situações absolutamente adversas, situações difíceis, situações que acontecem de repente e até inimagináveis. E qual tem sido a nossa posição quando nesses momentos? Veja só, o apóstolo Paulo, um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, assim como Pedro e muitos daqueles homens e discípulos e apóstolos que andavam com Jesus naquela época, no momento de extrema dificuldade, ainda encontra forças para animar outros a continuarem na jornada. Amados, o fato é que não somente Pedro, não somente Paulo sofreram, mas também assim os outros apóstolos. Mateus, por exemplo, ele foi morto à espada na Etiópia. Marcos foi arrastado pelas ruas de Alexandria. Lucas, o doutor, o médico, foi enforcado numa oliveira na Grécia. Um dos Tiagos, o Tiago maior, foi morto, pegolado em Jerusalém. Filipe foi enforcado em Herápolis. E o que dizer então de Bartolomeu, que foi esfolado vivo? Pedro, você sabe, foi crucificado, mas não quis ser igual a Jesus, o foi de cabeça para baixo, porque ele não se sentiu honrado para ser crucificado como o Senhor havia sido. E o próprio Paulo, que escreve esta carta, que repito, sabia que os seus dias eram chegados, ele foi decapitado de fato, não muito longe, depois de haver escrito estas cartas. Entenda o que Deus quer falar conosco aqui hoje. Nós não queremos fazer apologia do sofrimento, mas a igreja precisa entender o contexto em que ela está inserida. Quando Jesus veio a este mundo, e essa promessa já aconteceu lá no Éden, quando Deus disse que enviaria aquele que pisaria a cabeça da serpente, e esse foi Jesus, que morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia para a glória do nome do nosso Deus. Satanás, a partir de então, na recém-criada, na recém-levantada igreja, levantou imediatamente oposição contra o projeto de Deus. E esta oposição, ela vem acontecendo ao longo dos tempos. No primeiro século, ela começa e tem início no ano 64, repito, sob ali o império de Nero, quando ele incendiou parte de Roma e então colocou, como eu disse, a culpa no povo de Deus, e esses passaram a ser perseguidos, passaram a ser jogados nas arenas e serem comidos pelos leões.
Muitos deles eram colocados em altos postes e queimados vivos nas ruas, nas noites de tochas para iluminar as orgias de Nero em Roma. Era algo terrível de se ver, algo sanguinário. E não foi somente no primeiro século. Esta situação aconteceu até o ano 313, quando o imperador Constantino se converteu. E ali ele então tornou o cristianismo a religião oficial do império. Mas você pensa que parou por aí? Não. O sofrimento ainda viria, só que desta feita por parte da igreja romana, que começou a governar juntamente com a monarquia de Roma. E muitos cristãos fiéis a Deus, que não se encurvaram às idolatrias, que não se encurvaram aos desvios que havia sido estabelecidos pela igreja romana, foram mortos, foram presos, foram impedidos de falar sobre a palavra de Deus. Meu Deus. Essa situação se continuou e levou a vir na Idade Média, portanto, e vem agora até a Idade Moderna dos nossos dias, alcança o século XX, principalmente com o advento do comunismo. Quantos cristãos foram mortos na China? Quantos homens e mulheres foram presos, encarcerados, impedidos de falar da palavra de Deus? Igrejas foram criadas no subterrâneo de bairros para que o povo pudesse cultuar e celebrar o nome do Senhor. Mas havia um fogo que ardia no coração. Desde a primeira igreja do primeiro século, passando pela Idade Média e Idade da Escuridão, chegando até os nossos dias de hoje, e exatamente agora, há cristãos, irmãos, irmãs nossas, crianças, que estão chorando em alguns países, sendo mortos, sendo incendiados como labaredas de fogo, tendo órgãos como língua, mãos, pés cortados, tudo isso por amor a Deus. Glórias a Deus. Desse jeito. Mas diante disso, o que dizer de Estevão, que foi o primeiro mártir da igreja, que sendo apedrejado viu o céu aberto, o Filho de Deus sentado à direita de Deus Pai, e ali naquele momento ainda rogou para que o Pai os perdoasse. O que dizer? Um outro episódio de Paulo e Silas, presos em uma prisão, encarcerados, acorrentados, e lá pela meia-noite diz a palavra, ao invés de murmurarem, ao invés de reclamarem, ao invés de dizerem impropérios a Deus e ameaçar sair da presença de Deus, dizendo não quero mais nada contigo, a Bíblia diz que eles adoraram ao Senhor. Não se sabe que hino eles cantavam, mas a palavra diz que naquele momento houve um grande terremoto naquele lugar. A glória de Deus se manifestou ali. E eles foram salvos milagrosamente pelo poder sobrenatural de Deus. E a Bíblia ainda vai falar de um soldado que quando viu eles saindo, aí é que Deus nos coloca à prova no seu amor. E a pergunta primeira que o Espírito Santo quer falar comigo e com você de uma forma muito séria: o quanto nós estamos dispostos a sofrer pelo amor de Deus? O quanto nós estamos dispostos a abrir mão daquilo que nós queremos em detrimento daquilo que Deus quer para a nossa vida? Amados, homens morreram, sofreram, foram humilhados, foram expostos a espetáculo público, mas não negaram o nome do Senhor Jesus. E quando nós vemos esse cenário triste, odioso, nós temos que nos lembrar da palavra que o Senhor Jesus nos disse, falando inicialmente aos seus apóstolos, aos seus discípulos, aqueles que estavam com ele. Esta palavra, necessariamente, ela tem que ecoar no nosso coração hoje. Quando nós abrimos a Bíblia Sagrada, lá no Evangelho segundo
João, começando pelo capítulo 15, Jesus ele tem uma conversa íntima com os seus discípulos. E ali ele começa a prepará-los para o momento em que ele, Jesus, iria partir. E ali ele começa a dizer: olha, eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Permaneçam ligados em mim, porque sem mim vocês não podem fazer absolutamente nada. Certamente quando Jesus começou a dizer estas coisas, eles não estavam entendendo a conclusão daquela conversa. E o próprio Jesus, ele foi mediano naquilo que disse, ele não foi concluso, porque, segundo ele mesmo disse, eu não posso dizer tudo porque vocês não suportariam. Mas ele começou a dar a ideia do que aconteceria, do que eles passariam. E Jesus começa então a trazer uma conversa para que eles pudessem se sentir verdadeiramente frutíferos, produtivos. E isso aconteceria desde que estivessem ligados nele, que é a videira verdadeira. Amados, nós precisamos entender que não importa as lutas que nós passemos, não importa as aflições que nós venhamos sofrer, de fato não é fácil. Cada um sabe aquilo que chora, cada um sabe as lágrimas que derrama, mas não existe fórmula mágica, não existe regra. O que existe sim é nos colocarmos dentro da palavra de Deus e criarmos com Ele uma relação de total dependência e clamarmos o nome, porque sem Ele nada podemos fazer. Em quem você tem confiado? Em quem nós temos nos ligado? O que a igreja brasileira está fazendo com a palavra de Deus hoje? Aleluia, Deus. Amados, Jesus continua dizendo: permaneçam no meu amor, aleluia. Mas também amem-se uns aos outros. É verdade, Sabe, queridos, comunhão é algo diferente de amizade. Eu não quero ter uma amizade com você, não é isso que Deus nos propõe de um para com os outros. Eu estou conhecendo os pastores aqui hoje, como estou vendo alguns de vocês também hoje. Mas há algo independente do conhecimento mútuo que possamos ter uns dos outros, que nos une, que nos faz nos importarmos uns com os outros, que é o amor, que é a comunhão de algo comum que há entre nós. É o nome de Jesus. Amar é uma decisão. Amar não é você cumprir a pessoa de gestos e de carinhos, mas amar sobretudo da atitude de se colocar no lugar do outro e entender os porquês de algumas coisas naquela vida. Amar é perdoar. Amar é ter misericórdia. Amar é se doar. Aleluia. Amem-se uns aos outros. Vocês serão meus amigos e não servos. Isto porque me obedecem. Eu estou aqui trazendo aqui, em síntese, ele fala no Evangelho segundo São João, capítulo 15, nessa conversa de intimidade com os seus discípulos. Você já pensou ser chamado amigo de Deus? Quantos têm amigos aqui? Glória a Deus. Tem amigos? Amém. Agora, há amigos, diz a palavra, que são mais chegados do que o amigo? Não. Jesus é aquele amigo que, embora sendo o Senhor, desce a nossa humanidade para se colocar como nós. Um amigo que não me acusa. Um amigo que não aponta os dedos. Um amigo que me ama independentemente do que eu sou, do meu passado e até mesmo do meu futuro, já que na eternidade, no Kairos de Deus, não é o tempo humano, ele sabe o que você e eu iremos fazer. Ele diz: nós temos que nos amar uns aos outros, como eu disse. Esse amor tem que viajar pelo exemplo. O Senhor, o nosso melhor amigo, nos dá. Aleluia! E ele continua dizendo, agora ele entra na visão do mundo em relação a eles, em relação a cada um de nós. O mundo vos odeia, porque odiou primeiro a mim. Esse mesmo mundo vai também os perseguir, nos tratarão com ódio, nos perseguirão, porque não conhecem aquele que me enviou. Mas ele diz: olha, não vos escandalizeis.
onde vocês serão expulsos das sinagogas, vos matarão, pensando até que estarão fazendo o certo para Deus. E aí então Jesus, já no capítulo de número 16, ele começa a concluir: mas eu não vos deixarei sós, apesar de toda dificuldade, apesar de toda essa exclusão que vocês sofrerão, apesar de tudo isso que vocês passarão por amor a mim, dessa incompreensão do mundo que me odeia, eu não vos deixarei órfãos. Eu vou para que o meu Espírito, que é santo, venha. E ele estará com vocês. E convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Amados, esse era o cenário que Jesus pregou para eles, ensinou. Esta foi a situação que Jesus mostrou para os seus discípulos e que fala com cada um de nós hoje. Ele nunca disse que seria fácil. Nunca disse que andar com ele seria algo tranquilo. Até porque nós temos oposição no mundo espiritual, que usa pessoas, que usa situações. Mas o problema não é esse. O que o Espírito de Deus quer falar e continuar falando conosco nesta noite é: diante desta situação de dificuldade, de sofrimento necessário, de penúria que muitas vezes se apresenta em nossas vidas, e acontecem muitas vezes, na maioria delas, porque somos servos do Deus Altíssimo. Qual é a nossa atitude? Qual é a sua atitude? Nós temos realmente reagido da forma como Deus espera, ou por quaisquer bobagens temos procurado largar mão de tudo e soltar do arado e entristecer o coração de Deus? Sabe, queridos, porque o Papai do Céu está falando conosco, trazendo a história da igreja, para que nós valorizemos a liberdade que nós temos hoje. E para que nós não valorizemos tanto os problemas cotidianos que acontecem nas nossas vidas, que não são nem sombra daquilo que homens, repito, mulheres de Deus, passaram e passam até hoje em outros lugares cujos nossos olhos não alcançam. Pastor, quanta gente deixando a casa de Deus, abandonando os caminhos do Senhor porque alguém olhou torto para ele na igreja. É verdade. Quantas pessoas falando: eu não quero mais caminhar com Deus porque Ele não deu aquilo que eu queria. Amados, nós não podemos agir como filhos mimados. Verdade. Se você pede pão para Deus, Ele vai te dar pão. Aleluia. Ele vai te dar uma pedra. Se nós pedirmos peixe, Ele vai te dar um peixe, não vai te dar uma serpente. Então por que você muitas vezes, quando eu vi uma expressão de um pregador e não concordei, por que você coloca Deus na parede? Porque não fez aquilo que você esperava. Que sofrimento é o nosso? Por que nós estamos chorando? Quais são as nossas motivações em estarmos muitas vezes prostrados e ameaçando desistir de tudo? Pai. Quando o próprio Filho de Deus, quando sentiu a dor extrema, quando suou gotas de sangue, Pai, passa de mim esse cálice. Mas ele continuou dizendo: não, todavia seja feita a sua vontade. E ele foi fiel até a morte, e a morte de cruz. Ah, mas você pode dizer: eu não sou Jesus. Mas ele enviou o Espírito que estava nele para te fazer caminhar, para que nós possamos suportar, para que nós possamos ter coragem cada dia, ousadia de não nos encurvarmos diante daquilo que o inimigo quer fazer nas nossas vidas. Porque Satanás, ele vai se opor a tudo aquilo que manifesta a glória de Deus. E nós somos, aleluia, a pérola da criação. O Senhor Deus, Ele deu ordem para que todas as coisas existissem, mas em mim, em você, no ser humano, Ele pôs a sua própria mão e disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança.
Você manifesta a glória de Deus para esta terra. Há um Espírito que é santo, que é santo, que é santo e que habita em você. Por isso Ele quer te destruir. Por isso Ele propõe situações. Por isso Ele usa pessoas para roubar a sua fé. Mas o que nós temos que dizer nesta noite para Ele? Em primeiro lugar, escondi a sua palavra no meu coração. Aleluia! Para eu não pecar contra ti. O Senhor não te chamou, não nos chamou, não estabeleceu uma igreja desistente sobre a face da terra, mas uma igreja que marcha vitoriosa, apesar das aflições, apesar das dificuldades, apesar das lágrimas, apesar da incompreensão, marcha e honra o nome do Senhor Jesus, olhando somente para Ele, o autor e consumador da nossa fé. Aleluia! Sabe, queridos, hoje nós vivemos uma igreja, no Brasil principalmente, mas em muitas partes do mundo, e aqui evidentemente eu não generalizo, e eu até sei que esse tipo de palavra, esse formato de palavra que Deus quer nos falar hoje, ela não é muito convidativa aos glórias, não está muito propícia aos aplausos, mas uma coisa que Deus tem falado ao meu coração, e não somente a mim, mas a muitos homens e mulheres desta nação e fora daqui, é que Ele quer estabelecer um concerto com a sua igreja, para que nós possamos voltar ao primeiro amor. Verdade, Pai. Meu Deus. Porque a igreja está por demais superficial, sem experiências com Deus. Eita Deus. A igreja está se mostrando, repito, não generalizo, mas extremamente materialista, pregando aqui e o agora, vendendo a graça de Deus, anulando aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário, inviabilizando o caminho, a verdade e a vida. A igreja tem se apresentado de uma forma idólatra. Muitas vezes nós falamos dos católicos, de outras religiões que têm os seus ídolos de pedra, de pau. Mas quantas vezes nós estamos idolatrando literalmente a homens, pedindo autógrafos, tirando fotos, roubando a glória que é de Deus e dando para homens. Olha aí, gente. Oh Deus! Nós temos vivido uma igreja que não conhece a palavra de Deus e o Deus da palavra. Nós vivemos uma igreja que lê mais livros, comentários que falam da Bíblia do que a própria Bíblia. Quando leem, É verdade. vocês erram, diz o Senhor, por não conhecer as Escrituras e, consequentemente, o poder de Deus. Sabe, uma das estratégias que Satanás tem usado contra a igreja, porque ele não vai mais usar carapuça, ele não vai mais se apresentar como um bicho horrendo, como muitos acreditam. Não, ele se infiltra no meio do povo de Deus, estabelece as suas heresias, as suas mentiras, mudam a verdade de Deus. E nós vemos o povo babando, se ajoelhando diante de mentiras, de idolatrias, de coisas que atentam contra a santidade de Deus, onde o santo é colocado de lado e o profano toma lugar diante do arraial e na presença do Senhor. Nós estamos vivendo no Brasil e em alguns lugares do mundo uma igreja mística que estabelece amuletos. Leve a vassoura santa para sua casa, compre uma caneta ungida, pendure no canto da sua casa, o mesmo usar. Leve o cordão da felicidade, é o Evangelho, segundo o contato. Mas que contato é esse? Se nós temos acesso à presença de Deus pelo novo e vivo caminho através de Cristo Jesus, podemos entrar com ousadia na presença de Deus e falar diretamente com Ele. Que contato mais você e eu precisamos?
E quanta gente entra por esse caminho de engano. E porque é criado um ambiente espiritual, entre aspas, dentro daquele local onde essas coisas são ensinadas e faladas, alguns choram, emoção na carne, porque o Espírito de Deus não está presente. Aleluia! Sobretudo porque o Espírito de Deus é verdade. Olha, eu não estou falando contra pessoas, mas a palavra nos diz que nós temos que nos posicionar contra as heresias, contra as mentiras. Nós temos que levantar uma igreja que volte a ser forte, mas na força do Senhor. Uma igreja que facilite aqueles que precisam, aleluia, a conhecer a Cristo, como Ele sempre foi simples, as suas palavras objetivas, de amor, de graça, de misericórdia. Precisamos voltar aos primórdios, naqueles momentos onde o próprio Senhor ensinou-nos que quem quiser ser o primeiro esteja pronto a servir. Aleluia! Nós estamos vivendo hoje uma igreja, nesse contexto que o papai está falando com a gente, que não sabe lutar. Uma igreja que não oferece resistência ao inimigo. Eu não estou aqui para fazer apologia do diabo, não, porque ele já é um derrotado, ele foi criado. Mas não é ele que está ganhando o terreno. Olha que o Espírito Santo falou comigo de madrugada ontem. Não é Satanás que está ganhando terreno. É a igreja de Cristo, cujas portas do inferno, diz a palavra, não podem prevalecer sobre ela, que está abrindo precedentes e fazendo concessão. E ele é oportuno. Ele vai entrar. Ele vai destruir. Desde que nós não sejamos alertados, mantenhamos a palavra bem acesa no nosso coração, como Paulo testificou e escreveu: Timóteo, fortifica-te na graça que há em Jesus. Disse outro dia aqui, repito: tem gente que bate no peito, porque o diabo está derrotado debaixo dos meus pés. Querido, não brinca. Nós só conseguimos vencê-lo se primeiro nos sujeitarmos a Deus. E aí então, você e eu poderemos resistir a Deus. Primeiro, se sujeite a Deus. Esteja debaixo da graça de Deus. Esteja na visão de Deus. Para que então você e eu possamos resistir. Não há condição humana pelas quais possamos resistir a este inimigo transcendental, a não ser o jejum, a oração, pela palavra e com uma comunhão íntima com Deus, a ponto de entendermos o que significa estarmos abrigados à sombra do Onipotente. Tem muita gente que é cheio de blá blá blá, o diabo está no meu pé, piso, sacudo, faço e aconteço. Já era. Vou te dizer uma coisa. Como ele tentou a Jesus e teve coragem para tentar o Filho de Deus no deserto, ele não vai ver diante da sua vida e da minha vida. Não seja bobo, não seja ignorante, não seja relapso. Um soldado está ligado em tudo. Um soldado de Cristo tem que estar apercebido de tudo aquilo que está acontecendo em sua volta. A palavra do Senhor está cheio de momentos em que o Senhor Jesus, como o próprio apóstolo Paulo, nos compara a soldados. Fazemos parte da milícia de Deus. Eita glória! Agora, como soldados, precisamos estar preparados. Precisamos estar preparados. Você está entendendo o que Deus está falando com você hoje? Não adianta, portanto, gritarmos palavras de ordem. Não adianta vivermos aquela fé ostensiva ou ostentada, porque hoje algumas coisas viraram modismos. Todo barulho que nós possamos fazer será em vão, se nós não soubermos exatamente como oferecer
resistência ao inimigo. Sabe, querido, há uma frase que diz assim sobre guerra: os verdadeiros guerreiros são aqueles que travam em silêncio as mais duras batalhas. Os verdadeiros guerreiros são aqueles que travam em silêncio as mais duras batalhas. Até porque a maior batalha de todas, ela acontece no campo da nossa mente. Por isso o apóstolo Paulo, Romanos 12:2, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para que então você perceba, entenda e tenha a revelação da perfeita, boa e agradável vontade de Deus. É primeiro vencer a si mesmo, vencer o inimigo que te rodeia, e prevalecendo sobre estes, porque se Deus, pela sua palavra, nos diz que é possível resistir, sim, é possível. Tiago 4,7 já disse: sujeitai-vos, pois, a Deus, e então resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Algumas coisas que nós precisamos nos lembrar: estamos em guerra, digo, estamos em conflitos. Repita isso: estamos em guerra. Estamos em guerra. E isso há mais de 2000 anos. É verdade. Mais de 2000 anos. 1 Pedro capítulo 5:8 diz lá: sejam sóbrios e vigiem, porque o diabo, o inimigo de vocês, anda ao derredor como um leão. Diz lá: como um leão. Outro dia eu estava assistindo um vídeo que estava passando no YouTube sobre um zoológico, um desses países, eu não sei se na China Oriental, e ali estavam as pessoas de costas para aquilo que seria uma jaula convencional de grades. Era um vidro muito grosso. E as pessoas estavam ali conversando. Eu não sei precisar que país era, no Brasil certamente não era. E estavam conversando ali, e atrás tinha um tigre muito grande. E aquele tigre, ele estava lá na outra ponta, as pessoas aqui conversando, e ele sorrateiramente veio. Ele é um caçador, ele é um ferrugem. Veio de mansinho. Para o tigre não havia nada entre ele, o tigre, e as pessoas, mas havia um vidro ali em cima. E o tigre veio. E quando as pessoas perceberam, elas se assustaram, porque ele se arvorou, levantou e foi ao bote para atacá-los. Mas ele não pôde fazê-lo, porque o vidro de proteção estava ali. É assim que Satanás vem contra as nossas vidas. A Bíblia fala que ele vive em nosso derredor, mas essa mesma palavra que é de Deus diz que os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que temem a Deus. Há uma proteção sobre as nossas vidas. Nós precisamos fazer essa proteção valer. Não podemos abrir brechas para que este tigre venha e nos ataque, porque ele não brinca, ele vai destruir a nossa vida se nós permitirmos. Porém, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Sabe, queridos, existe nos escudos dos romanos, isso foi escrito no século número 5, melhor dizendo, uma frase que é emblemática, que diz assim em latim: si vis pacem para bello. Si vis pacem para bello, que significa em português: se você quer a paz, prepare-se para a guerra. Não vai pensando que você vai ter paz. Deus, Jesus, ele jogou limpo conosco. Por isso tem muita gente que é negligente, que é pega desapercebido. E quando vê, está na via de sargento novamente. Está jogado, está caído, destruído. É Jesus. Escrevi uma frase ontem nas redes sociais, o papai falou comigo. É assim o mundo, Deus. Ele é comparado a um campo minado. Se você e eu não prestarmos atenção, a qualquer momento poderemos pisar numa bomba. E ali perdemos de repente uma perna,
Quando muitos perdem as suas próprias vidas. Vocês já viram os refugiados de guerra do Camboja, por exemplo, do Vietnã? Muitos americanos que lutaram aquelas guerras, na década de 60, perderam pernas. Outros perderam as suas vidas, foram mutilados, porque haviam minas. E assim é o mundo. Se nós bobearmos, se nós não vigiarmos, nós poderemos perder a nossa vida. Mas o Senhor nos estabeleceu isto desde que nós entendamos que somos mais do que vencedores. A palavra diz que nós podemos todas as coisas, mas é por meio daquele que nos fortalece. Prevalecer, portanto, neste século 21, na reta de chegada da Igreja de Cristo, cremos que é a última colheita, que vai acontecer o último avivamento. Não estamos estabelecendo datas, mas tudo nos mostra que o Senhor Jesus está voltando e Ele quer salvar a sua igreja. E a única forma de nós prevalecermos, aleluia, é nos voltarmos para a palavra, é nos voltarmos à comunhão com Deus, é vivermos um evangelho sem misturas e buscando a cada dia uma vida em santidade, colocando diante de Deus aquilo que não conseguimos fazer, para que Ele transforme áreas da nossa vida, porque o mundo está de olho em nós. Aleluia! Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero encerrar dizendo, quando Jesus alertou de que todas essas coisas aconteceriam, Ele não é como um líder qualquer que simplesmente avisa que vai haver uma guerra, que os seus soldados estarão em dificuldade, mas Ele dá condições desses soldados, Ele dá condições para a igreja lutar e prevalecer. 2 Coríntios 10, versículo 4, já que nós sabemos que Satanás é o nosso inimigo maior e eterno, diz lá, porque as nossas armas, ou as armas da nossa milícia, elas não são carnais. Contra este inimigo, não adianta você usar da sua sabedoria, não adianta você usarmos das nossas forças humanas, mas nós temos que usar as armas que Deus nos dá, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. E quais são estas armas? Efésios capítulo 6, 11 e 13 dos versículos diz assim: vistam toda a armadura de Deus, para que possam então ficar firmes contra as ciladas do diabo. Depois você lê um outro versículo, mas olha o detalhe, porque a palavra de Deus ela nos fala, mas há detalhes que nós precisamos prestar atenção. Vista toda, diga toda a armadura, capacete da salvação, a couraça da justiça, a espada que é a palavra de Deus, calçarmos os nossos pés na preparação do Evangelho, e assim por diante. Amados, não adianta eu estar na igreja todo dia e viver uma vida lá fora mundana. Não adianta eu viver uma vida exemplar lá fora, se dentro da casa de Deus com os meus irmãos eu não busco amor, eu não aplico a misericórdia. Eu sou muito mais um juiz para sentenciar os meus irmãos e acusá-los diante de Deus do que um conselheiro que misericórdia tem, que exerce perdão, que fala sobre o amor e vive o amor. Não adianta nós fazermos uma coisa ou outra. A palavra diz, não adianta vestir somente o capacete e deixar os pés desnudos. Não adianta você deixar os pés calçados e esquecer a couraça e abrir mão do escudo. Não, o apóstolo Paulo diz, vestir toda a armadura de Deus. A nossa vitória está nos detalhes que Deus nos mostra, e é nos detalhes de observação da sua palavra que Ele vai te fazer prevalecer em todos os teus caminhos. Virão pela direita, virão pela esquerda, mas retornarão, porque você é alguém que não está simplesmente passeando na casa de Deus, você está ligado naquilo que o Senhor te ensina. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você tem as armas, você tem as estratégias. Louvado seja o nome de Deus. E a mesma palavra diz que o melhor de todas as coisas
é o fim delas. É quando nós concluímos. E dentro desta luta que Paulo passou, ele chegou ao final e disse aquilo que você já ouviu falar muitas vezes. Combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Combati o bom combate, ou seja, não foi fácil, um combate difícil, um combate quente. Passei por vários estreitos, mas terminei a minha carreira. A minha hora chegou, mas a minha fé eu guardei. Aleluia! Ele foi morto, mas com certeza ele abriu os olhos diante da presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amados, eu não sei, porque Deus conhece os corações, aquilo que você tem passado. Mas reavalie as suas reações diante das suas lutas. A igreja precisa aprender a resistir, ou voltar a resistir. Nós temos que deixar de ser mais emocionais para sermos mais espirituais. Eu oro em línguas. Eu acredito em palavras entregues por profetas. Eu acredito na igreja carismática presente hoje. Mas eu preciso, sobretudo, ter a revelação desta palavra. Porque tudo que você e eu precisamos para vencer está aqui. Amém. Aprenda a depender de Deus, e não das situações, e nem mesmo de você. E termino citando o último versículo. Sei o que é passar necessidade. Diante de tudo aquilo que o apóstolo trouxe na sua vida e na sua bagagem na caminhada com Cristo, ele conclui: olha, eu sei o que é passar necessidade. Sei também o que é ter fartura. Aprendi o segredo. Olha aí. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Se Deus te deu aquela esposa que você tanto almejava e queria, a Maria, amém? E se Ele não te deu, glória a Deus também. Não era para ser para você. Se aquela porta de emprego foi aberta e você desejava, Ele te deu, amém. Mas se não deu, é Jesus. É porque tem algo melhor para você, querido. Mas glorifique a Deus. Tendo ou não tendo, recebendo ou não recebendo, diante dos sims e dos nãos de Deus e até dos espelhos. Fique contente em toda e qualquer situação. Continue adorando ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Santo de Israel. Sem estar alimentado, mas também com fome. Tendo muito ou passando necessidade. Mas tudo posso naquele que me fortalece. E nesta noite o Senhor possa ter fortalecido a sua vida por meio da palavra que é dele, que não é minha. Aleluia. Eu sou pequenininho, sou apenas um instrumento. E muitas vezes saio frustrado, preocupado. O Senhor atingiu, alcançou corações. É o Espírito Santo que faz a obra. Digo mais uma vez, a diferença entre crentes maturos, entre crentes vencedores, além de tudo aquilo que foi dito aqui, a diferença se estabelece por aquilo que ele faz com a palavra que ele recebe e que vem do altar de Deus. Você pode chegar ali, jogar fora, esquecer e amanhã, um novo dia, tchau. Ou você pode guardar aqui. O Espírito Santo te fará lembrar desta palavra e de outras que estão aqui, que você recebeu neste lugar, para o momento oportuno. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Aleluia. Pastor, glória a Deus.